encontrando um novo começo. A palavra de Deus é sobre isto, sobre novos começos. Ela nos ensina o caminho, ela nos diz que é possível um novo começo. E nós queremos continuar pensando na palavra do Senhor nesta noite. Então, nesta direção, há um verso nas Escrituras que expressa bem essa verdade de que a obra de Deus em Cristo, a mensagem da palavra de Deus é sobre o novo começo. É o verso de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos dizer juntos este verso? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aí está a grande obra de Deus em Cristo por nós e a revolução que causa. É isto aplicado em nossas vidas, dia após dia, ano após ano, vai nos abençoando e nos dando uma renovação que não encontramos em nenhum outro lugar. Nesta noite nós vamos fazer uma reflexão biográfica. E então nós vamos ver diversos textos, vamos olhar diversos textos aqui na palavra de Deus e então sermos abençoados por eles. E nós vamos começar com o texto que está em Atos, capítulo 12. Atos 12. Nós vamos ler sobre três personagens em particular, um chamado Marcos, outro chamado Paulo, o apóstolo, e outro chamado Barnabé. E vamos começar conhecendo então o personagem Marcos em Atos 12, 12. Vou fazer a leitura aqui. Deixe-me lembrar qual é o contexto. Logo depois, então, da ascensão de Jesus Cristo e Pentecostes, então a igreja está em Jerusalém, Pedro está lá, o apóstolo Pedro e outros apóstolos, ele é preso por causa da pregação do Evangelho, e liberto da prisão, ele vai procurar a igreja. A igreja está reunida na casa de uma mulher chamada Maria, não a mãe de Jesus, lembrando que Maria é um nome muito comum ali na cultura judaica daqueles dias. Era uma mulher que certamente tinha alguns recursos, era pessoa com uma condição boa de vida, porque tinha uma casa, tudo indica, de um tamanho maior, para acomodar um grupo grande. E então, boa parte, pelo menos, da igreja estava reunida na casa dela em oração, principalmente intercedendo por Pedro e a perseguição que estavam sofrendo por parte das autoridades. E Pedro, liberto da prisão, vai em busca então da igreja na casa de Maria. E aqui no verso 12 diz, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Então, aí nós temos este personagem sendo introduzido, conhecido mais por Marcos, mas o nome completo dele é João Marcos. Então, Maria, mãe de João, também chamado Marcos, diz aqui o verso 12. Indo mais à frente, nesse mesmo capítulo, o verso 25, para a nossa leitura agora, o que acontece aqui mais à frente é que Paulo e Barnabé, Paulo também chamado Saulo, estavam na cidade de Antioquia. E sabendo que os cristãos em Jerusalém estavam passando necessidade, eles levantam uma oferta entre os cristãos na igreja lá de Antioquia, que hoje está localizado seria no território da Turquia. E eles, então, levantando a oferta, aquela igreja, para ajudar os crentes, os irmãos em Jerusalém, enviam Barnabé
e Paulo ou Saulo para entregar a oferta em Jerusalém. É a comissão enviada, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé. E, terminada essa missão em Jerusalém, eles vão retornar para Antioquia, é o que narra aqui no verso 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então agora, quando eles voltam para Antioquia, que ficava bem longe de Jerusalém, não somente vai Saulo, Paulo e Barnabé, mas este jovem Marcos os acompanha. Não sabemos exatamente a razão, mas ele acompanha. E este jovem, que também era um cristão, a mãe dele tinha esta casa que abrigava grande grupo da igreja para oração, já lemos sobre isto. Então, um jovem crente, ele retorna com Saulo e Barnabé para Antioquia. Agora vou mais à frente ao capítulo 13 de Atos. Capítulo 13. Primeiramente, quero ler a partir do verso 1, antes de ir aos nossos outros versos nesse capítulo, que são o nosso foco, só para entendermos um pouquinho do que se passa aqui. No capítulo 13 de Atos, há um momento que é chave, é crucial para a igreja de Jesus Cristo. Lembrando que Atos é a história da igreja sem a presença física de Jesus. É a narrativa do que acontece com a igreja após a ascensão de Jesus Cristo. E a ordem de Jesus Cristo e o que ele disse que deveria acontecer é que o evangelho seria pregado ao mundo todo. E então em Atos nós temos a informação como que isso aconteceu. E aqui no capítulo 13 é um desses momentos chaves nesse expandir da pregação do Evangelho. Agora então novamente em Antioquia, no verso 1 do capítulo 13, narra que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo, ou Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, Paulo e Barnabé aqui, pela orientação do Espírito Santo da igreja, são separados para a obra missionária, pregar o Evangelho em outros lugares onde o Evangelho não tinha sido pregado. E os dois vão fazer uma grande obra, particularmente Paulo. O livro de Atos nos narra as viagens, 3 grandes viagens missionárias. Ele vai chegar até a Europa, E continuando aqui no capítulo 13 ainda, o verso 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, João Marcos estavam com eles como auxiliar. Então partem para a viagem missionária e vão para o litoral, e a primeira região que vão atacar, não é? Pregar o Evangelho, é a grande ilha de Chipre, que hoje é um país, parte dela pertence à Turquia, parte é um país então independente. Para lá foram. E é interessante que Barnabé era natural de lá, era de Chipre. Primeiro ponto. Depois dali, eles vão navegar de volta para o continente, chegar então à região da Ásia Menor, que seria a Turquia hoje. E a narrativa então continua desta viagem deles, quando eles chegam já à região da Ásia Menor, da Turquia hoje. Quero ir ao verso 13. O verso 13, de Pafos, um local, uma localidade então, ali na Ásia Menor, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para, Pafos ainda não continente, mas Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, aí sim, no continente. E chegam então na Panfilha, na região da Panfilha, nesta localidade chamada Perge.
E diz a narrativa do verso 13, João, ou João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos abortou a viagem, abandonou a equipe, Paulo e Barnabé, e retorna para a sua cidade, certamente para a casa da sua mãe, Jerusalém. Bem, Paulo e Barnabé continuam a sua missão, vão a diversas cidades ali na Ásia Menor, e quando entendem que completaram aquela etapa, eles retornam para Antioquia. Surge uma questão ali sobre os costumes judaicos, o evangelho nasce em Jesus Cristo é judeu, nasce do meio do judaísmo, e surge a questão se os cristãos não judeus, aqueles que recebiam o evangelho, teriam que observar, então, aquelas liturgias e práticas judaicas. Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, reúnem toda a igreja mãe ali em Jerusalém, com os apóstolos, para decidir essa questão, é decidida. O evangelho e o judaísmo não tem uma ligação nesse sentido, o cristão não se torna judeu, não tem que cumprir aquilo que pertence ao judaísmo, o evangelho é separado. E depois disto, Paulo e Barnabé retornam a Antioquia, e no capítulo 15 de Atos temos a narrativa deles se propondo a fazer uma segunda viagem missionária, pregar o evangelho. A ideia é eles voltarem às cidades onde eles pregaram, deixaram igrejas novas, igrejas recém-nascidas, e ir além, e atingir outras cidades. Mas nós temos essa situação quando eles planejam a segunda viagem, se propõem a fazer, a narrativa em Atos 15, a partir do verso 36, diz, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então aí temos um bom pano de fundo, e chega esse momento aqui, nesses momentos tristes, que acontecem, não deve acontecer, não precisariam acontecer, mas acontecem e podem acontecer na vida até dos cristãos. Por causa de Marcos, há um desentendimento muito sério, Atos não esconde a questão muito séria entre Paulo e Barnabé, ao ponto de eles se separarem e formarem duas equipes. As Escrituras Sagradas são diferentes de tudo aquilo que nós imaginaríamos ou pensaríamos. É um livro franco, aberto. Nós temos aqui sempre os personagens principais apresentados nas suas virtudes e força e também nas suas fraquezas com muita honestidade. Não foi um livro escrito, a palavra de Deus, para criar uma historinha bonita, a fim de agradar todo mundo e dizer que então tudo era, de certa forma, maravilhoso ali. A palavra de Deus é muito honesta em mostrar que até mesmo os apóstolos eram feitos de barro, seres humanos. Mas vamos continuar esta caminhada pela palavra. Eu vou agora à carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja na cidade de Colossos, localizada na Ásia Menor, hoje Turquia. Esta carta
Paulo escreveu na prisão, quando ele foi preso lá em Roma, foi levado para Roma preso, foi preso em Jerusalém, e por ser um cidadão romano, foi levado a Roma para responder o processo na capital do império. Mas esta igreja em Colossos deve ter surgido, entende-se, durante a terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele passou pelo grande centro de Éfeso. O livro de Atos nos narra isto no capítulo 19, e lá ele ficou por 2 anos, uma igreja forte, acontece ali, ele aluga uma escola, um auditório de uma escola, onde ele fica 2 anos discipulando os crentes ali, a igreja, na palavra de Deus, levando-os a aprofundar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E então, a partir dali, diz a narrativa de Atos, que o evangelho, a pregação do evangelho saiu por toda a região lá, e Colossos, então, não muito longe, deve ter recebido a pregação do evangelho. E ali nasce uma igreja. Quando Paulo, isto foi por volta do anos entre 54 e 58, é a terceira viagem missionária dele, então foi por aí que nasce essa igreja em Colossos. Agora, no ano 62, ele está preso em Roma, e Paulo escreve uma carta para esclarecer algumas coisas, ensinos errados que estavam penetrando na igreja, distorcendo o evangelho, e também para encorajar aquela igreja, aqueles cristãos daquela cidade. E lá em Colossenses capítulo 4, no verso 10, aí então já no encerramento da sua carta à igreja, quando então é aquele momento das saudações finais, né, que cabe numa carta, no verso 10 do capítulo 4, ele escreve assim, Paulo está na prisão: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Aqui ficamos sabendo mais sobre a relação de João Marcos com Barnabé, eram parentes. Mas agora, aqui, quando Paulo escreve no ano 62, então estamos falando aí de muitos anos depois daquele momento quando houve a desavença entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Paulo escreve à igreja de Colossos, pedindo que eles recebam Marcos, isto é, recebam bem. E ele diz que Marcos, então, indica aqui, está com ele em Roma. Paulo está preso, é uma prisão domiciliar, Marcos está com ele, e Marcos também envia saudações, e Paulo faz questão de colocar essa palavra de Marcos também na sua carta. Na mesma época, durante a prisão, Paulo escreveu a pequenina carta que temos no Novo Testamento a um homem chamado Filemão, e nesta carta de Filemão, que foi escrita praticamente junto com Colossenses, ele também coloca saudações de Marcos a este homem Filemão que recebe a carta de Paulo. Agora, vou ler uma outra carta do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. 2 Timóteo foi escrito não nesta primeira prisão de Paulo, ele sai livre desta, por volta do ano 62, mas numa segunda, onde ele vai acabar sendo levado à morte, recebe a pena capital. Ele escreve a segunda carta a Timóteo durante esta prisão final, por volta do ano 67. Então, já nos seus anos finais, uma carta muito relevante, principalmente considerando o momento de vida quando ele escreve. Na carta ele deixa muito claro que ele sabe que ele vai ser levado à pena de morte. Mas, no capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 9, falando a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. E aí ele acrescenta, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga Marcos com você. Quando você vier de Éfeso, pega Marcos e traga, porque Marcos me é útil para o ministério.
Vou ler, finalmente, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro também escreve essa carta por volta do ano 67. E, pelo que ele diz, deve ter escrito a partir de Roma. Lembrando que Pedro foi à casa de João Marcos, da sua mãe Maria, lá em Jerusalém. E estamos falando então de aí pelo menos 2 décadas antes. E agora Pedro estaria em Roma, no ano 67, e escrevendo esta carta às igrejas que sofriam perseguição. Ele diz no verso 13: aquela que está na Babilônia, isto é, a igreja, uma forma figurada que ele está usando aqui para se referir à igreja e à cidade de Roma. A igreja que está na Babilônia, Roma, também eleita, isto é, chamada para a salvação em Cristo, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Então, Pedro diz às igrejas que recebem a sua carta que Marcos também envia saudações. Ele coloca isso na sua carta, Pedro coloca na carta. E ele chama aqui Marcos de meu filho. E a indicação que isso nos dá é que provavelmente Marcos foi levado ao Evangelho de Jesus Cristo pela pregação de Pedro. Vimos lá, a igreja reunida na casa de Maria, na casa de João Marcos, Pedro indo lá. Então, deveria haver já ali um ministério de Pedro ali, e que tocava esta família, Marcos. Por isso aqui, meu filho, uma forma carinhosa, mas mais do que isso, certamente, meu filho em Cristo. Isto é, eu pregando o Evangelho, o gerei como cristão. Meu filho espiritual, meu filho na fé, Marcos. Bem, ouvimos bastante sobre esse personagem Marcos. Aprendemos que o nome completo dele é João Marcos. Nós vimos que ele é filho de uma certa Maria, membro da igreja, esta mulher lá em Jerusalém, convertida à fé cristã. Também fica implícito que João Marcos se converteu, ouviu o evangelho através da pregação do apóstolo Pedro. Vimos também que João Marcos, ou Marcos, era primo de Barnabé. Vimos que ele vai para Antioquia na companhia de Paulo e Barnabé. Quando eles voltam da viagem a Jerusalém para levar a oferta à igreja em Jerusalém. Nós vimos que Marcos volta com Paulo e Barnabé, e nós vimos que depois, quando eles estão na Antioquia, e Paulo e Barnabé separados pela igreja ali para serem missionários, Marcos integra a equipe Paulo e Barnabé, vai fazer parte da equipe missionária do projeto, então, que iriam realizar numa longa viagem. Mas encontramos mais à frente que João Marcos abandona o projeto, abandona a equipe e volta para casa. Quando um novo projeto missionário é estabelecido ou delineado por Paulo, Barnabé quer levar João Marcos, e nós vimos que ele foi reprovado por Paulo. Paulo disse: João Marcos não. Ele abandonou na primeira viagem, não convém levá-lo. Mas vemos que naquele momento que ele é reprovado por Paulo, Barnabé o abriga e faz um projeto levando João Marcos com ele. Mas vemos que passadas décadas, em 2 Timóteo, Paulo aprova João Marcos. Diz: ele me é muito útil no ministério. O que mais esse João Marcos fez? Bem, a vida dele continuou servindo a Cristo, e ele é, então, o autor do Evangelho de Marcos, que vai escrever mais tarde, nesses anos já da sua maturidade. E entende-se que as informações, a maior parte das informações do Evangelho, ele recebeu de Pedro, com quem ele andou, esteve o seu pai na fé, Pedro. Então, Pedro é que passou a maior parte das informações. E o Evangelho de Marcos serviu de base para boa parte do material que está no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Então, João Marcos
vai deixar essa contribuição tremenda para a fé cristã através do seu evangelho. E também entende-se que ele foi para o Egito, fundou a igreja lá em Alexandria, e o evangelho chegou ao Egito através da pregação dele. Também a tradição diz que ele teria sido martirizado por causa da fé mais tarde na sua vida. Aí está esse personagem, João Marcos. E quando eu leio isso, vem à minha mente memória de muitas experiências cristãs. E eu, em particular, agora nesse momento, lembro de uma que aconteceu em nossa igreja há muitos anos atrás. Nossa igreja era bem pequena. E 2 membros da igreja se desentenderam numa questão fora da igreja. Eles se envolveram numa certa coisa, num projeto fora, e a coisa não foi bem, e foram levados a um grande desentendimento, e chegaram ao ponto já de não falarem mais um com o outro. E nós, como igreja ali, a liderança procurou agir, e eu lembro que nós chegamos no ponto de termos uma conversa com os dois, uns 4 conselheiros, 5 presentes, e nós conversamos com os dois, eles aceitaram conversar, não estavam se falando, e ali depois de um bom tempo, conversando em Cristo, os dois se abraçaram e foi restabelecida a comunhão em Cristo e a amizade. Então, como é maravilhoso ver isto acontecer, não é mesmo? Um novo começo na vida do discípulo de Cristo. Fracassou, mas não precisa ficar fracassado, pode levantar, e um novo começo na graça de Cristo sempre é possível. Então, precisamos aprender a permitir um novo começo em Cristo. Precisamos aprender a permitir um novo começo em Cristo. Falhamos muitas vezes nisto. E precisamos permitir um novo começo em Cristo, porque não somente precisamos assim fazer, muitas vezes para o nosso irmão, nossa irmã, como também muitas vezes nós precisamos que seja feito, aplicado a nós também. Nós precisamos que nos seja permitido um novo começo. A verdade é que deste lado de cá, do rio da eternidade, quando Deus ainda está trabalhando em nossas vidas, isto não quer dizer que mesmo que tenhamos a nova vida em Cristo, não possamos ser achados no momento de fracasso e falha. É lamentável, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Mas a maravilha também é que em Cristo é permitido um novo começo. Não sei onde você está hoje, onde você esteve nos tempos passados, onde você está no futuro, mas lembre-se sempre disto. Em Cristo um novo começo sempre é permitido. Permita um novo começo. E aí algumas reflexões aqui desta dinâmica biográfica, particularmente sobre Barnabé. Permita um novo começo. Permitir um novo começo na sua vida, na vida do outro, envolve o quê? Reconhecer o erro. Não há como se ter um novo começo sem se reconhecer o erro. O novo começo em Cristo é um novo começo de verdade, por isso ele é um novo começo que trata, põe a mão na ferida do erro. Não é um relevar pelo relevar. Se há um erro, precisa ser tratado. Aqui nós encontramos este João Marcos falhando. Nós não sabemos os detalhes, a palavra de Deus não dá, mas a verdade é que ele se ajunta a esse projeto, estão contando com ele. A peça dele é importante, ele não foi junto com Paulo e Barnabé só para fazer um turismo. E abandona, das costas. E aí ele passa a ser reprovado por Paulo. Mas nós encontramos nas décadas futuras Paulo dizendo que Marcos é útil para ele, traga Marcos. O que aconteceu? O que aconteceu? Podemos entender pela palavra e dizer com convicção que Marcos passou pelo reconhecimento do seu erro. Se é que ele foi restaurado, se é que ele encontrou um novo começo, é porque ele teve um encontro com o seu erro, reconheceu que ele não fez bem, que ele não foi de confiança
faltou na fidelidade. Não há novo começo se não reconhecermos o nosso erro. E também não devemos dar novo começo para ninguém, permitir que não reconhece o erro. Porque aí é como você simplesmente fechar a pele em cima de um tumor sem tirar o tumor. É preciso tratar. Na graça em Cristo sempre se trata o erro em nós e no outro. E tratado, há um novo começo. E mais, permitir um novo começo, é preciso haver a recepção do perdão, receber o perdão. Marcos está restaurado, vai ser aprovado, Pedro aprova, Paulo aprova. Isto quer dizer que Marcos não somente reconheceu o seu erro, mas aceitou o perdão, aceitou a restauração. No mundo, a prática é diferente. Não se reconhece erro. No mundo, ninguém recebe perdão. O orgulho não permite. Eu não errei, não preciso de perdão. Não é assim na comunhão em Cristo. Na comunhão em Cristo há sempre novo começo, porque se reconhece perdão e se sabe receber perdão, sabe se conceder perdão e se receber perdão. Precisa ter humildade. Marcos aceitou reconciliar com Paulo, não ficou na dureza do coração. Ele volta a compor a equipe de Paulo. Ele é aceito de novo na equipe de Paulo. Por quê? Ele aceita o perdão, recebe o perdão. Quando assim fazemos, há um novo começo. O novo começo é permitido em nossas vidas e na vida dos outros. E mais, é preciso corrigir o proceder. Marcos certamente mudou a sua atitude. Se agora na prisão Paulo diz, traga-me Marcos, porque é muito útil, quer dizer que agora João Marcos é alguém de confiança. Pode-se depender dele. A palavra dele é uma só e não 3, 2. Traga. Lá, décadas antes, João Marcos não pode ir conosco. Não se pode confiar nele. Décadas depois, traga João Marcos, porque ele é muito útil. Isso quer dizer que João Marcos corrigiu o seu proceder. Amadureceu na fé em Cristo e corrigiu. Deixou de ser esse vacilante e inconfiável. Para que um novo começo chegue à minha vida, eu preciso corrigir o meu proceder. Não somente reconhecer o erro, não somente receber o perdão, mas corrigir o meu proceder. Não fazer mais aquilo. Não agir mais daquela forma. E mais, um novo começo em cima do reconhecer o erro e receber o perdão e corrigir o proceder, busca um crescimento. A partir da minha experiência, do novo começo, não vou ficar mais como eu era antes. Nós percebemos aqui nessa dinâmica que João Marcos, daquele jovem, vacilante, não confiável, vai se tornar um grande líder. Vai nos dar inclusive um evangelho, vai pregar o evangelho pela primeira vez no Egito. Sai de Roma e vai para o Egito pregar o evangelho. Isto quer dizer que João Marcos é alguém que não ficou estacionado. Um novo começo em Cristo deve ser sempre um momento a partir do qual nós vamos mais longe e mais acima com Cristo, para nunca mais ficarmos onde nós estávamos. Cresceu tanto que a tradição nos diz que ele chegou a morrer, ser martirizado pela fé em Jesus Cristo. Como este jovem cresceu através dos anos. Que cristão, que fibra de fé ele desenvolveu, na verdade. Não é triste ver cristãos que através do ano, em vez de crescer, decrescem, mais fracos, menos confiáveis, menos fidelidade, mais frios. Que tristeza. Mas quando nós temos um novo começo em Cristo, tudo isso é rompido e há um crescimento na nossa vida e é maravilhoso. Ninguém precisa ficar onde está na graça de Cristo. Na graça de Cristo pode-se romper
com o que já foi e ser algo totalmente novo. E deu uma desenvoltura maravilhosa. E mais, permitir um novo crescimento é algo que nos leva a avaliar nossa reprovação. Um aspecto que é importante para nós aqui é essa questão de avaliar a reprovação. Paulo e Barnabé, dois líderes da igreja, lá no primeiro século. E aí, os dois têm um projeto muito aprovável. Eles foram separados pela igreja de Antioquia para serem missionários. Fizeram uma viagem. E agora eles querem fazer uma segunda. Que projeto maravilhoso, que disposição maravilhosa do coração dos dois. Levar a graça de Deus, o Evangelho, a outras pessoas, em outros locais. Mas quando chegam para colocar os planos na mesa, entra a composição de uma equipe envolvendo João Marcos, e ali a coisa fica difícil entre os dois. E como dissemos, a palavra de Deus diz que foi muito séria a desavença entre eles. Não houve acordo. Barnabé pega João Marcos e vai fazer um projeto. Paulo convida Silas e vai fazer outro projeto. Paulo e Barnabé, duas atitudes em relação a alguém que errou. João Marcos. Duas atitudes distintas e diferentes. Duas medidas diferentes. Qual é a melhor medida? Foi a de Paulo ou foi a de Barnabé em relação a João Marcos? Qual foi a atitude mais recomendável? A de Barnabé ou a de Paulo? Teria sido Barnabé muito leniente ao fazer um projeto com João Marcos e romper com Paulo, inclusive? Tomou demais as dores de João Marcos, relevou demais o erro dele e partiu para um projeto assim mesmo, sem João Marcos ter passado pela correção necessária? Ou é Paulo que foi muito exigente e não abriu um espaço para João Marcos tentar de novo, quem sabe? Quem errou? Qual medida foi melhor? A de Paulo, a de Barnabé? Bem, o livro de Atos, a palavra de Deus, não nos diz. Não nos diz. E fica aí diante de nós a verdade de que em nosso coração pode habitar um Barnabé ou pode habitar um Paulo. E nos nossos julgamentos, sempre humanos, temos que tomar muito cuidado. Temos que avaliar a nossa reprovação. Nós precisamos corrigir e exortar o que erra. Não podemos ser lenientes, mas tomarmos cuidado para não sermos também um ponto que não dá oportunidade, não permite um novo começo. Exigentes demais. Que Deus nos dê sabedoria. Permitir um novo começo. Há essas atitudes todas que envolvem aquele que fracassou, ele reconhecer o erro, ele receber o perdão, ele corrigir o seu proceder, ele buscar o crescimento. Mas o novo começo sempre vai tocar mais alguém. A igreja de Jesus Cristo, o relacionamento à minha volta, se eu errei. E é preciso que aquele, então, que está lidando com quem fracassou e errou, e que está buscando um novo começo, faça uma avaliação muito na graça de Deus. Tomar cuidado para não ser alguém que é leniente e não lida com o erro que o outro cometeu, mas que também não seja aquele que fecha as portas para a possibilidade de um novo começo. É preciso permitir. E mais, nessa atitude daquele que está ministrando a quem errou, ou está lidando com quem errou, com os João Marcos da vida, é preciso permitir um novo começo, sempre encorajando o fracassado. Barnabé, essa figura aqui no livro de Atos, é uma figura interessante. O nome dele, na verdade, é José.
Sabemos disto em Atos capítulo 4. Naqueles primórdios da igreja, muito fervor ali em Jerusalém, estava lá José, também conhecido por Barnabé. Barnabé, talvez um segundo nome ou talvez um apelido. O que quer dizer a palavra Barnabé? O nome é encorajador, aquele que consola, aquele que encoraja. E entende-se que esse nome foi dado a ele porque refletia o caráter dele. Deste homem chamado José, passou a ser chamado Barnabé, porque era um encorajador. E encontramos ele realmente atuando desta forma no livro de Atos. No capítulo, livro de Atos, a igreja está com uma generosidade muito grande. Muitos vendem propriedade e ofertam para ajudar as pessoas e ajudar a obra também. E narra o capítulo 4 que Barnabé tinha uma propriedade. Ele vendeu e deu valor para a igreja. Veja bem, ele não foi fazer um jogo de prosperidade com a igreja. A Bíblia não diz isso ali. Foi generosidade dele. E mais, não foi imposto a ele isso. Foi generosidade. Nasceu do coração dele essa grandeza, essa generosidade. Cristo ali na vida dele causou isto. Mas nós vemos então este homem que tem alguns recursos e coloca à disposição daqueles que estavam em necessidade da igreja. Por isso, o nome é Barnabé, encorajador. Mas vamos encontrar ele atuando mais à frente, num momento muito interessante. O apóstolo Paulo, também chamado Saulo, era um líder judaico em Jerusalém. Oposto a esse negócio novo que surgiu ali chamado cristianismo, fé cristã, seguidores de Cristo. Paulo estava em Jerusalém nos dias em que Cristo foi morto. E ele tinha uma aversão a esse grupo que seguia esse Jesus Cristo. Entendia que esse grupo atentava contra a pura fé judaica. E ele, tendo posição de autoridade, começou a perseguir os cristãos, inclusive indo atrás deles para prendê-los e colocá-los na cadeia. E chega um dia quando Paulo, inclusive, sai de Jerusalém com documentos autorizando ele ir a Damasco, que fica então na Síria, hoje ainda, e ir a Damasco perseguir cristãos lá. Nem era território mais de Israel. Mas no caminho Deus intervém. O Senhor Jesus Cristo se manifesta ali com poder e quebra Paulo. E Paulo experimenta a conversão no caminho para Damasco. Deus o encontra em poder, quebra tudo aquilo em Paulo. Ele humildemente entende quem é Jesus Cristo e recebe-o como Salvador e Senhor. Paulo vai a Jerusalém. A igreja não quer saber dele, se esconde dele. Ninguém acredita na conversão dele. Como esse camarada se converteu? Nós conhecemos quem ele era. Paulo o terrível. E agora ele vem dizer que se converteu, deve estar armando alguma coisa. Ninguém queria se encontrar com ele. Como que essa barreira foi quebrada? Barnabé surge no pedaço. Toma Paulo. Barnabé, que tinha credibilidade, era um líder da igreja. Leva Paulo aos irmãos em Cristo em Jerusalém. E diz, é verdade, ele se converteu. É nosso irmão agora em Cristo. E Barnabé fica um fiador de Paulo diante da igreja. Barnabé, o encorajador. O encorajador. Mas Paulo, depois disto, volta para sua terra natal, Tarso, lá na Ásia Menor, também região da Turquia hoje, de onde ele veio. E ficou lá anos pregando o evangelho lá. Na cidade de Antioquia, já lemos sobre Antioquia, também na Turquia atual, Ásia Menor, a igreja cresce, explode. Ali, pela primeira vez, diz o livro de Atos, é que os discípulos de Cristo, a igreja, os crentes em Cristo foram chamados de cristãos, pela primeira vez, em Antioquia. E lá desta igreja, que depois, então, Paulo e Barnabé são separados para o missionário, que nós lemos. Bem, como é que Barnabé vai parar em Antioquia? Quando a igreja em Jerusalém ouve sobre aquele movimento que estava acontecendo em Antioquia, a obra maravilhosa que Deus estava fazendo naquela igreja, muitos se convertendo, envia Barnabé
para ir lá apoiar e encorajar. E lá vai Barnabé. E Barnabé vê que aquela igreja está com uma necessidade muito grande, pessoas estão se convertendo, precisa haver alguém ou mais alguém que ajude a cuidar desses cristãos. E Barnabé se lembra de Saulo. Barnabé vai até Tarso, encontra Paulo e o desafia a ir a Antioquia e ajudar a estabelecer esta igreja e ajudar essa igreja no seu crescimento, ensinando, pregando. E então ele busca Paulo e traz para Antioquia. Encorajador. Quando João Marcos fracassa, Barnabé certamente olha ali e pensa, ele precisa de encorajamento e não desanimar. Eu vou fazer algo com ele. Permitir um novo começo envolve que eu e você encorajemos aquele que fracassou. Encorajemos a tratar, a recomeçar, a andar com ele e a dizer, é possível em Cristo você começar outra vez. E mais, precisamos permitir um novo começo, concedendo a restauração. Independente da atitude de Paulo, lá, quando ele e Barnabé se dividem em cima de João Marcos, os anos passam e nós observamos que Paulo não se fechou para Marcos também. Porque nós encontramos, nem para Barnabé, porque encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9, 6, Paulo fazendo menção de Barnabé de forma honrosa. Mas, em relação a João Marcos, Paulo, aquele que chegou a se separar do seu companheiro Barnabé por causa do jovem João Marcos, que não foi fiel, agora diz, traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Paulo não foi aquele que disse, olha, ele errou, eu não deixei ele numa outra viagem, e nunca mais vai fazer nada comigo. O tempo passa, Paulo abre o coração para conceder restauração a João Marcos. Não sabemos quando isso aconteceu, como, mas aconteceu. E precisamos aprender a conceder restauração àquele que é arrependido, àquele que quer recomeçar, àquele que busca apoio. Temos que aprender a conceder restauração. Enfim, na graça em Cristo Jesus, nós temos sempre esta oportunidade de um recomeço. Um começo novamente. Precisamos lançar mão desse tesouro que nós temos na graça de Jesus Cristo, que realmente oferece um novo começo. Não é um deixa para lá, tipo brasileiro, não é? Não é um tratar das coisas, mas tratar de uma forma diferente em Cristo, onde o novo começo é sempre possível. Por quê? Porque o cristão e a comunhão dele age não nos parâmetros humanos, mas age na graça de Cristo. E o novo começo é sempre possível. Que assim seja na sua vida do seu lar no Senhor, e seja sempre na vida desta igreja. Lembre-se, na graça de Cristo é sempre possível um novo começo. Vamos orar.